Nós vamos ler Jó, o livro de Jó, capítulo 17. Nós vamos ler os versículos 13 a 16. Jó 17, 13 a 16. Se olhar a sepultura como a minha casa, se nas trevas estender a minha cama, se a corrupção clamar, tu és meu pai, e aos bichos, vós sois a minha mãe e minha irmã, onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até os ferrolhos do Seol, quando juntamente no pó teremos descanso. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por este momento de meditação na Tua Palavra. Nós nos alimentamos espiritualmente da Palavra do Senhor e pedimos a orientação do Espírito Santo para que a reflexão produza reações na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós somos a tua igreja, nós somos teus filhos e somos teus servos, e desde já agradecemos o que o Senhor tem para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. O tema que eu estou dando a essa mensagem é: Cristo é a única esperança. O texto é bem, diria, depressivo. Traz um sentimento de amargura tremendo da alma. Alguém que está vivendo um tremendo dilema e de ordem física, de ordem mental, de ordem psicológica, emocional e naturalmente espiritual. É Jó. E o tema principal aqui desse trecho que nós estamos lendo é esperança. E o que nós podemos retirar daqui para esta manhã, para a nossa edificação? A Bíblia é um livro que expõe até a mais baixa situação que uma pessoa possa experimentar, porque a Bíblia é um livro para seres humanos, é Deus que fala para seres humanos. Bíblia não é para quem mora na Lua, quem mora em Marte ou qualquer outro planeta, se porventura há algum planeta em todo o universo que é habitado, e só Deus sabe, né? Então, se tiver algum tipo de literatura para outro lugar, então isso não nos diz respeito. Diz respeito a nós é o que Deus fala conosco através das Escrituras, e a Bíblia é suficiente. Vai corresponder às nuances e às expectativas e às crises mais que ou intensas ou profundas do ser humano, e não haverá apenas de apresentar porta de saída, mas vai referir-se também a todos os dilemas que, se porventura um ser humano tiver de apresentar. Não apenas estar declarando os dilemas, mas também dizendo como o ser humano deve encará-los. Então, eu penso aqui que qualquer situação que uma pessoa possa experimentar, onde não exista mais qualquer possibilidade de ajuda ou melhora, a Bíblia faz referência a isso.
E o livro de Jó é um relato de um homem que experimentou sofrimento sem precedentes e que deve nos chamar muito a atenção. Nós costumamos dizer que não houve homem depois de Cristo que mais sofreu na face da terra do que Jó. É assim que pensamos, não é? Na medida em que nós lidamos com as pessoas e lidamos com o sofrimento humano, nós podemos refletir um pouco mais, porque há muitas pessoas que sofrem tremendamente no mundo, sofrem ao ponto de estarem mortos, mas vivos. Parte do seu corpo já está morto e estão apenas com aquela sobrevida bem nos limites. Então, a esses Jó também representa, e o sofrimento vem para todo mundo. No decorrer desse sermão, os irmãos estarão sendo confrontados com alguns alertas, algumas observações e exortações a respeito de como lidar com o sofrimento nosso e o sofrimento alheio, né? Então aqui nós temos uma mensagem para quem perdeu tudo, até mesmo a fé, perdeu a esperança, porque é isso que nós estamos identificando aqui no discurso de Jó. Um homem que não tem mais nada, nem corpo, nem família, nem lar, nem saúde, e até mesmo o Deus a quem ele servia e que tanto lhe abençoou, agora ele o vê muito distante e não tem fé. E podemos chegar a essa situação como seres humanos? Naturalmente, né? Há crentes que chegam ao limiar dessa experiência tão dramática. Sim, há crentes assim também. Não é à toa que o texto está aqui diante de nós. Então, o que restaria para uma pessoa sem esperança? Lágrimas saem dos seus olhos, porque a sua alma está amargurada. E há aqueles que nem mais lágrimas têm, porque já secaram, não tem mais lágrimas. E ele está respirando, o corpo está vivo, mas tudo em si está morto. Muitos hoje em dia estão se suicidando. E por quê? Porque a sua fé já morreu. E irreversivelmente, ante a uma depressão doentia, a um sentimento de amargura e desespero esmagadores, e aí se matam achando que estarão resolvendo definitivamente o problema do seu sofrimento, que é incurável, ninguém pode tratar. Então, a verdade é que muitos dos nossos sofrimentos realmente são humanamente incuráveis. Nenhum homem pode curar, nenhuma instituição tem poder de ir lá no ponto central e remover. Nenhum homem. Então, somente à luz daquilo que nós aprendemos, à luz das Escrituras, Jesus Cristo pode efetivamente, realmente estar tratando e revertendo este quadro e removendo de forma eficaz e definitiva todo o sofrimento que porventura uma pessoa possa experimentar. Mas Jesus Cristo está resolvendo todos os problemas de todas as pessoas que estão enfrentando o seu sofrimento? Não, não está. Mas não é porque não lhe falta ou lhe falta poder para isso. Não é porque lhe falte compaixão e misericórdia. Não, é porque pessoas criaram na sua mente, no seu espírito, um condicionamento de amargura tão resistente em si, que nem Cristo consegue chegar lá, porque a pessoa não permite, não deixa. Então o problema não é de Deus, o problema não é de Cristo, o problema é a pessoa.
que as instituições, muitas delas jamais terão poder de resolver o pior problema da humanidade, nós temos aprendido à luz das Escrituras. Mas e quando a pessoa sabe e não quer? Então, é aqui o nosso ponto também de reflexão. Deus se dispõe, mas a pessoa precisa querer. Então, isso não quer dizer que a pessoa que tem Jesus Cristo não vai enfrentar as suas lutas, não enfrentará as amarguras, os sofrimentos que virão, certamente virão, mas ela tem a promessa da presença do Salvador compassivo ao seu lado, sofrendo consigo, e a garantia de que a vitória, mais cedo ou mais tarde, virá. Então é isso que temos de força e verdade nas Escrituras Sagradas. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João, no capítulo 16, versículo 33, está dizendo o quê? No mundo tereis aflições. E a ideia aqui de aflições é a experiência da agonia, do sofrimento intenso, da amargura, o lado extremo da vida de tristeza que o indivíduo possa experimentar. Isso não está alheio aos olhos de Cristo. Ele está dizendo: tereis aflições. No entanto, graças a Deus, ele não parou apenas nessa afirmação. Ele continua, ele diz: mas tem de bom ânimo. Ou seja, você está no fundo do poço, mas o seu coração está liberto de tal maneira, porque Jesus venceu o mundo. João 16:33. Então, minhas pontuações aqui neste sermão para a edificação da igreja. Temos aqui Jó expressando a realidade do seu sofrimento e o que nos interessa. Aqui o personagem bíblico carrega consigo muita dor, muitas questões que não têm resposta até então, e ele está sofrendo dia após dia. No meu entendimento, o indivíduo que sofre e não tem seu problema resolvido nesse dia, no dia seguinte, o seu sofrimento, que está num grau que não se pode mensurar, ainda é muito pior do que o dia anterior. Por quê? Porque não foi resolvido, e mais um dia se passou, e as horas que se passam, elas não voltam mais. Então ele está sofrendo diuturnamente. Não há uma parte no seu corpo que não esteja doente. Tudo está maculado, doendo e lhe produzindo agonia insuportável. Esse é o Jó. Ele está vivo, mas o seu corpo está experimentando, prestem atenção, o que poderíamos definir como um homem morto em vida. Ele está respirando, mas ele está já se vendo morto. Agora, essa impressão que nós podemos observar na pessoa e no discurso de Jó é algo que somente se pode descrever semelhança com a pessoa que existirá no inferno. Imagina sofrimento dessa categoria sem fim. É a situação da vida sob condenação, a vida no inferno, sofrimento sem precedentes, agonizante e irreversível. Só crentes convertidos e integrados à igreja conseguem conceber essa realidade de forma transcendental. Não porque os crentes irão para o inferno, mas porque eles têm o discurso, eles têm o entendimento, eles têm a compreensão. Nenhum crente quererá arriscar o céu por conta do inferno. Não apenas porque o céu é maravilhoso, mas porque o inferno é terrível, e as descrições vêm para nós de tal maneira que, na nossa sensibilidade, possamos perceber o que significa o peso de uma condenação, de um desprezo e uma doença eterna de morte que nunca mais vai se extinguir, e o indivíduo morto vivo. Situação. Então, nessa situação, ele fala da sua esperança.
morto não tem esperança. É isso que ele está dizendo. E ele está se dizendo, está se identificando como uma pessoa que já está morta. Então, por quê? Porque esperança é o último sentimento que sustenta a fé de uma pessoa. O apóstolo Paulo, se você quiser pesquisar aí, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, é um texto conhecido, vai referir-se à esperança como uma das últimas coisas que permanecem no limiar da nossa existência neste mundo. Ele vai dizer, só tem 3 coisas que serão a última experiência de um ser humano em vida: a fé, a esperança e o amor. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo, que nesse último momento do suspiro da nossa existência, do suspiro da vida, a fé morre e a esperança também. Só fica o amor. Então, aqui, onde a esperança morre, e morre sem a interferência de Deus, a interferência de Cristo, não há mais sentido do existir, ou o que virá será o de pior que uma pessoa pode ser mergulhada, e ali ela vai ficar para sempre. Mas a nossa esperança em Cristo significa que, ao findar o labor desta vida, como diz lá o hino do cantor cristão, estaremos no descanso eterno do nosso Deus, onde diz lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas, as coisas relacionadas a este mundo, a esta nossa vida aqui nesta terra, já estão no passado. Então, a esperança teve o seu fim, mas a realidade do existir complementou todo o propósito, o plano de Deus para nós. Então não podemos duvidar e nem minimizar a dor de quem está no sofrimento. Sofrimento é sofrimento, então isso é insensibilidade, é falta de compaixão. Jamais veríamos tal atitude em Cristo. Mas quantas vezes julgamos que pessoas em agonia e sofrendo estão fazendo drama, estão fazendo teatro, fazendo, no dito aí que a gente escolheu, tempestade em copo d'água. Como cristãos que nós somos aqui, eu tenho um compartilhamento com você, meu irmão e minha irmã. Se você nunca experimentou um sofrimento atroz, uma dor profunda na alma, um momento de agonia e sentimento de solidão, na medida em que uma pessoa, qualquer pessoa, vier lhe compartilhar algum sentimento que lhe aflige, independente se é grande ou pequeno, sempre haverá ou deve haver no coração de um cristão compaixão, levar a pessoa muito a sério. Um dos grandes problemas que eu poderia ressaltar muitas vezes entre cristãos é o sentimento de indiferença ou de minimização do grau de agonia e de sofrimento do seu irmão, do seu próximo. Reclamações que muitas vezes para você é uma coisa muito fácil de superar, né? Às vezes um corte no dedo, para quem teve que fazer uma incisão para tirar um câncer, né? Simplesmente o corte do dedo. E aí, muitas vezes, porque nós estamos contemplando o corte no dedo da pessoa, nós estamos dizendo, tempestade em copo d'água, só esse cortezinho está fazendo este drama todo. E na verdade, há pessoas que são mais dramáticas que outras, mas a dor, qualquer dor de uma pessoa, não pode ser subestimada. Qualquer pessoa, qualquer dor é a dor íntima, qualquer dor é a dor pessoal, qualquer dor precisa ser encarada como dor. A sua dor é a sua dor, a dor de quem está aí do seu lado é a dor daquele que está aí ao seu lado.
Agora você vai se virar para quem está aí ao seu lado e vai dizer o seguinte: aprendi a respeitar a sua dor. Diz, Deide, para a irmã que está aí atrás de você. Tem uma irmãzinha atrás que precisa tanto ouvir. Aprendi que eu devo respeitar a sua dor. Sabe por quê? Porque nós temos tendência a ser muito calculista, nós somos muito frios. A necessidade do outro nós tratamos a partir da nossa realidade, a partir da nossa educação. Então nós olhamos para o outro e falamos: isso aí não é dor, isso aí não é sofrimento. Sofrimento é o que eu entendo ser sofrimento. Então temos aqui uma lição. E quantas vezes julgamos que pessoas em agonia e sofrendo estão de fato fazendo um teatro para nós? Por esses motivos, no final do livro de Jó, o Senhor Deus determina a Jó que esteja intercedendo por aqueles 3 que foram estar com ele e lhe fazendo declarações e conselhos. Porque ainda que nos conselhos daqueles homens exista muito de sabedoria divina, muito de reflexões aproveitáveis, até mesmo para aplicação na nossa vida, de que adianta conhecer tanto Deus, conhecer tanto das coisas maravilhosas do Senhor, mas não saber botar em prática? Que adianta você ser um intelectual de Bíblia se no seu coração não tem compaixão, não tem misericórdia, não há amor, não há altruísmo, esse sentimento de colocar-se no lugar do outro? Porque, irmãos, quando nos exercitamos nesta questão, colocarmos-nos no lugar do outro, aprendemos muita coisa, que a gente só fica no nosso lugar. Eu vejo tudo a partir da minha perspectiva, e nós então agora somos desafiados a olhar o outro, qualquer outro. Então Jó agora intercede por humildade, ele faz Zofar, porque foram implacáveis, presunçosos, incompassivos, em alguns momentos tremendamente racionalistas e técnicos, mas o seu coração duro como uma rocha em relação ao próximo que sofre. Além desse aspecto de um Jó expressando a realidade do seu sofrimento, abrindo o seu coração, e esta dura e tremenda depressão a qual ele está mergulhado, podemos agora contemplar a graça de Deus, que é Cristo. Então Jesus, como ele se apresenta a nós? Ele se apresenta como esperança real, esperança do céu, esperança espiritual, esperança que vem de um lugar onde isso é real e entra no lugar onde de fato não há nenhuma. Então Jó não ficou sem as respostas da parte de Deus. Na medida em que Deus se revela a ele, houve quebrantamento de coração e serenidade no seu espírito. Ele está deprimido, ele está doente e se sente já morto, está morto por dentro, na sua essência. Na hora certa, no momento certo, Deus vai e se apresenta. Então, uma frase minha que os irmãos serão martelados quanto se lembrarem de mim: Deus nunca se atrasa. Deus nunca se atrasa. Então, mas eu estou no fundo do poço. Deus não se atrasa. Mas eu estou enfrentando dia após dia.
muita dor, muita agonia, muito sofrimento, Deus não se atrasa. Ah, mas até quando, Senhor? Até quando? Deus não se atrasa. Eu gosto dessa frase, porque me ajuda a esperar confiantemente no Senhor e saber que mais cedo ou mais tarde Ele se inclinará desde os céus e fará o que tiver de fazer. E tudo que Ele faz é perfeito. Então isso também nos ensina essa experiência de Jó nos ensina os dois lados de uma moeda: o lado da morte e o lado da vida. A morte é morte intensa e plena, e a vida é vida intensa e plena. Então, aqui Jó estava sofrendo tremendamente, apodrecendo, mas somente o fato de Deus ter falado com ele, olhem bem, somente o fato de Deus ter falado com ele, isto lhe trouxe paz interior na alma e plena restauração da sua esperança. No momento em que Deus está discursando para Jó, ele ainda está com o corpo cheio de feridas, ele ainda está todo canceroso, ele ainda está cheio de dores, continuou fisicamente e circunstancialmente na mesma situação, mas o seu coração agora está em paz. O seu coração, mas eu não estou falando do órgão físico que fica bombeando o sangue para o corpo moribundo, não, eu estou falando este âmago da alma que justifica o existir, o nosso existir, enquanto podemos pensar. O coração de Jó agora está em paz. Consegue entender isso? Coração em paz, né? Outro hino que nunca foge à lembrança: se o teu coração estiver em paz, verá que um arco-íris, esqueci como é que é, cada nuvem traz, né? É aquilo que você pode estar no fundo do poço, mas você sempre vê o amanhã. São os olhos que transcendem as circunstâncias do momento. Então, meus irmãos, muitas vezes afirmamos que ninguém neste mundo sofreu tanto quanto Jó. E talvez estejamos desconsiderando muitos que, atravessando o seu vale da sombra da morte, e cometemos o pecado de fazermos juízo de valores. Na verdade, somente descreveremos um extremo e profundo sofrimento quando estivermos nele, o nosso pessoal sofrimento. Mas quando a palavra de Deus chega a nós e somos apresentados a Cristo, a sua presença em nós produzirá a cura da alma, mesmo que o corpo e as circunstâncias da vida ainda estejam trazendo muito sofrimento. Então o coração em paz estará experimentando gratidão a Deus e sincera alegria. Olha só, a dor está lá, intensa, mas o coração ainda agradece. Só crente faz isso. Por isso que o Evangelho é loucura para os homens, sabedoria de Deus, loucura para os homens. E então, os lábios de quem alcança as promessas do Senhor, e o Espírito vai tratando da sua alma, não sairão palavras de lamento, não sairão palavras de murmuração, reclamação ou transferência de culpa para a família, para a igreja, para aqueles que a pessoa acha que tem a obrigação de tomar as suas dores e sofrimento. Dos seus lábios o que procederá é gratidão. Obrigado, Senhor Deus. Só as palavras de Deus que chegam ao nosso conhecimento, genuínas e poderosas, podem trazer serenidade de espírito, esse espírito de gratidão. Então, certamente que Jesus nos ensina que devemos tomar os fardos uns dos outros e nos ajudarmos mutuamente na nossa caminhada da vida, e precisamos aprender isso aí.
estarmos sempre disponíveis para ajudar quem precisa de ajuda e tomarmos a cruz uns dos outros e fortalecermos a fé do enfraquecido. Todo o Novo Testamento ensina o cristão a ser misericordioso, compassivo, proativo em relação ao seu próximo que sofre. Então nós vemos isso claro no ensinamento de Jesus, lá em Lucas, no capítulo 10, os versículos 25 a 30, o Senhor fala sobre isso, a parábola do bom samaritano, que os irmãos conhecem muito bem. Então o ministério de Jesus foi qual? A base do ministério de Jesus aqui nessa terra em lidar com os sofrimentos humanos. O ministério de Jesus foi de trazer alívio e restauração a pessoas que vinham a Ele com os seus problemas terríveis, seu sofrimento intenso. No entanto, nem todas as pessoas em sua época foram curadas. Jesus curou todo mundo. Quando ele foi a Nazaré, só pelo fato de dizer que estava se cumprindo uma profecia messiânica na sua vida, produziu muita incredulidade entre os seus conterrâneos de Nazaré. E a Bíblia insiste em dizer que ele não fez mais por aqueles que precisavam desesperadamente da providência de Deus, porque faltou-lhes a fé. Então, Jesus ele pode fazer tudo, mas nós temos fé para recebermos tudo que ele representa. Essa é a questão. E por isso ele, além de fazer, comissiona os seus discípulos a darem continuidade ao que ele havia anunciado, e comissiona da seguinte forma: eu fiz e vocês farão coisas muito maiores. Olha só, então nós estamos investidos do poder de Jesus, não é? Da autoridade de Jesus de fazermos coisas muito maiores. Agora, temos consciência disso? Estamos realmente fazendo essas coisas muito maiores? Porque é muito mais do que lidar com a questão de igreja institucional, é vida na vida. É o crente que está totalmente cheio da graça de Deus e do poder do Espírito Santo, e que é usado pelo Espírito Santo para produzir a vontade de Deus, o poder de Deus sobre a vida de outras pessoas. Então, aqui por isso que ele está, ou para isso também que ele está comissionando os seus discípulos para darem continuidade ao que ele havia iniciado. No entanto, é a sua vitória de Jesus sobre a morte, que traz a verdadeira esperança sobre a total superação de todos os nossos sofrimentos e dores. Porque Jesus vence a morte e nos promete salvação, nos promete vida eterna, e podemos então, porque estamos firmados em crer, acreditar, receber essa promessa de Jesus, podemos suportar toda a dor dessa vida sem desviarmos os nossos olhos dele. Claro, naturalmente, que isto também só é possível porque no crente habita o Espírito Santo. Só o conhecimento é como se fosse apenas uma etapa do processo. É o conhecimento e a realidade de Deus presente na vida. O corpo perece a cada dia, mas o Espírito Santo está lá, dentro do corpo perecendo. Percebe? Isso é um mistério da graça de Deus, que é tanto quanto investimos em oração e conhecimento da palavra, é que conseguiremos assimilar e viver. Então, quando Jesus diz lá em João capítulo 16, versículo 33, que ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci
o mundo, ele está reconhecendo os muitos momentos de extrema angústia, sofrimento, dor, desprezo, injustiça, as muitas lágrimas e pressões insuportáveis desta vida. Ele está reconhecendo. E ele diz: tereis aflições, porque fazem parte desta vida, ou da nossa vida neste mundo. Faz parte. Mas a garantia de que tudo vai se reverter está nesta afirmação: eu venci o mundo. Então, por que ele venceu? Venceu por amor a nós. Eu venci por causa de vocês, porque ele é Deus, nunca lhe faltou nada, ele é eterno, ele é o Todo-Poderoso. Então ele não venceu o mundo por uma questão de capricho, não, ele venceu por mim, ele venceu o mundo por você. E isso é importante, isso tem que ser significativo. Então, venceu e afirmando de que você jamais vai estar sozinho e desamparado. Meus irmãos, concluindo aqui esta palavra, possivelmente hajam pessoas aqui que estejam passando por algum momento de muita dor, de muita luta. Eu sei que há. Agora mesmo pela manhã estava ali e ouvindo a irmã Iglê, acabou de perder um parente. Sofrimento, dor. Então, merece da sua igreja o abraço carinhoso, a oração, né, minha irmã? É um momento de perda. Perdeu. A igreja e qualquer um dos irmãos estará pecando se for indiferente à dor dela. Mas a indiferença não vai se caracterizar apenas pelo deixar de orar. Uma vez eu assisti um trechozinho daquele filme, A Lista de Schindler, e mostrando as muitas pessoas que vieram a um homem alemão que gastou toda a sua fortuna, todo o dinheiro que tinha para comprar judeus na época da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, né? Tudo o que ele tinha, e terminou a sua vida chorando. Se eu pudesse salvar mais um, e ele estava rodeado de judeus que foram salvos. Seu coração, irmãos, um abraço, dizer, eu vou, já que você não pode fazer qualquer outra coisa, né? Só dizer, vou fazer o que eu puder para diminuir a sua dor. Uma oração. Então, eu creio que nós podemos encerrar esse momento de culto, primeiro intercedendo pelos que sofrem, pelos que trazem consigo a sua dor, e perante o Senhor, dizendo, a sua dor me importa, eu me importo com você. Precisamos desse espaço. Você que sofre precisa estar convencido de que, não sei as outras igrejas, aí eu não sei, não estou lá, estou aqui. Então, você que sofre precisa estar convencido de que os irmãos que estão à sua volta se preocupam com você. A sua vida é importante, independente do quanto você sofre, a sua vida é importante. Nós temos uma tendência de criticar aquilo que não gostamos na vida de outra pessoa. Às vezes a gente fala demais porque somos os perfeitos. A vida do outro, para nós, se tem problemas, a gente é muito afiado e tem muita sensibilidade a ver o erro da vida dos outros.
Mas às vezes a gente não quer saber se o outro, que às vezes extrapola, erra, sofre, é porque tem um antecedente, um trauma, uma dificuldade que precisa ser trabalhada, que deve ser objeto das orações. Então eu quero orar por alguns de vocês aqui. E o que eu estou dizendo é o seguinte: a sua igreja se preocupa com você. Eu me preocupo com você. E eu quero orar por você. Quero orar por você. Vamos orar? Meu irmão, minha irmã, se você está trazendo consigo muita dor no coração, está sofrendo, motivo de doença, enfermidade, né? Todo tipo, o luto, igual a irmã aqui, problemas, só Deus. Eu creio no poder da oração. Eu sei que Deus é poderoso. Eu sei, como diz o título desse sermão, que Jesus é a nossa única esperança. Eu quero orar por você agora. Se você quiser vir, sair do seu lugar, vir até aqui à frente, você pode vir, porque agora é momento de oração. Ora por mim, pastor. Eu preciso. Deus te abençoe. Você pode vir. Nós vamos orar juntos. Qual é a sua dor? Qual é o seu sofrimento? Qual é a sua luta? Você que saiu do seu lugar, saiba, o que você está passando não é indiferente para mim. Não é a sua dor, o momento não é indiferente para mim. E eu tenho certeza que os irmãos que estão aí sentados no seu lugar, também, a dor de cada pessoa aqui na frente não é indiferente para você. O sermão pregado é para que você seja sensível pelo Espírito Santo a sofrer a dor de quem tem a coragem de sair do seu lugar e caminhar até aqui à frente como um gesto de fé, esperança e confiança na providência, no cuidado e na restauração que Deus pode trazer para a sua vida. Porque Jesus te ama. Jesus te ama e a sua vida é preciosa, muito preciosa para Ele. Vamos orar? Ó Deus querido, bendito seja o teu nome. A presença do Senhor é percebida neste lugar de culto, este lugar que é de oração, onde a palavra do Senhor é lida, onde o Espírito Santo do Senhor age poderosamente sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Pai amado, pessoas estão saindo do seu lugar, motivados por um sentimento de agonia, de preocupação, de dor, de tristeza, de decepção, de sofrimento, estão vindo e colocando-se aqui perante este púlpito e trazendo consigo, colocando diante do Senhor o que lhes causa tanta tristeza. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a luta, o Senhor conhece o sofrimento. Senhor Jesus, opera aqui, agora, Senhor, na mente, porque onde a mente é sarada, aonde a mente é transformada,
onde a mente é mudada pelo poder do Espírito Santo, então agora podemos superar todas as coisas. Como diz o santo apóstolo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então entra com a tua providência, Deus, sobre a vida de cada pessoa que está aqui diante do Senhor. Remove o medo, remove, Senhor Deus, o terror que as circunstâncias desta vida trazem sobre si. Aqui, Senhor Deus, cada pessoa está trazendo o seu problema. São problemas diferentes, são necessidades diferentes. Há um clamor sendo levantado aos céus aqui neste lugar. Que o Senhor ouça, que o Senhor haja, que o Senhor possa tocar no coração, que o Senhor possa trazer a esperança viva e poderosa que nós temos aprendido à luz da tua palavra, e assim possamos, mesmo em meio às circunstâncias que são tão desfavoráveis e difíceis, ter paz, a paz do Senhor que excede a todo entendimento, a paz do Senhor que traz cura na alma, a paz do Senhor que faz resplandecer o nosso rosto e nos faz sorrir, mesmo em momento de mais intenso, profundo sentimento de sofrimento e dor. Ó Deus, muito obrigado por este momento de alento, este momento de fortalecimento da fé e da esperança. Abençoa os teus servos e a tua igreja. Continua, Senhor Deus, conosco, nos ajude. Oramos no nome poderoso e misericordioso de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor eterno. Amém? Amém.